Se você já assistiu Peppa Pig mais do que gostaria de admitir, tem grande chance de você ter deixado passar alguns personagens bem estranhos que vivem aparecendo de canto de olho. Quase como se fossem figurantes com segredos sombrios. Mas e se eu te dissesse que alguns desses coadjuvantes escondem os maiores mistérios de toda a história da série? Pois é, tem coisa ali que até os adultos vão querer investigar. Um dos personagens mais misteriosos e menos comentados de Peppa Pig é justamente alguém que a gente nunca vê, o narrador. Ele sabe o que cada personagem está fazendo, pensando, sentindo, como se estivesse de olho em tudo o tempo todo. Mas a grande pergunta é, quem é ele? A teoria mais popular entre os fãs é que esse narrador não é só uma voz qualquer. Ele seria o dono do estúdio de TV que grava o dia a dia da família Pig. Porque vamos combinar, tem câmera ali o tempo inteiro. Repara só, todo episódio começa com a câmera dando zoom, entrando nas casas, acompanhando os personagens, e tem uma prova quase definitiva disso no episódio em que George ganha uma roupa nova. Quando eles brincam no quintal, a lama voa direto na lente da câmera, ou seja, alguém tá filmando sim. E se o narrador sabe de tudo, é porque tá vendo tudo. Por isso, tem muita gente que acredita que ele seria o manda-chuva por trás das gravações da vida da Peppa e sua turma. Será que essa teoria faz sentido? Você vai receber todas as respostas de perguntas como essas sobre mais 8 personagens escondidos de Peppa Pig. Pegue seu lanche, assine o canal e vamos para mais um episódio aqui no canal Planeta Teen. Será que existe uma terceira Senhora Coelho por aí? Todo mundo sabe que ela é um dos maiores mistérios de Peppa Pig. Sério, ela tem trabalhos demais para uma só dar conta. Tem episódio até que ela tira uma folga por motivo de saúde. E aí a cidade inteira fica um caos, com lojas fechadas e ninguém para atender. Até aquele momento, a gente só sabia dela e da irmã gêmea. Mas tem um segredo maior. Pode muito bem existir uma terceira irmã Senhora Coelho escondida por aí. Não tem como uma pessoa dar conta de ser funcionária da mercearia, fazer resgate de helicóptero, trabalhar no aeroporto e ainda estar na loja de roupas. Quando a Senhora Coelho de Nova York apareceu, ela disse que toda cidade tem uma Miss Rabbit igual a ela. Fazendo as contas, daria pelo menos umas 20 mil delas espalhadas pelo mundo. Só que mesmo assim não bate. Não faz sentido ter só uma em cada cidade. Por isso, tudo indica que ela tem uma terceira Senhora Coelho morando secretamente onde a Peppa vive, dividindo o trabalho com a irmã. Afinal, como a mesma pessoa pode ser a funcionária do balcão do aeroporto e ao mesmo tempo ser a pilota do avião? Impossível, né? Tem uma teoria maluca e ao mesmo tempo muito convincente de que a Peppa tem uma irmã secreta que ninguém conhece. Isso mesmo, uma porquinha misteriosa que talvez esteja morando no porão da casa sem ninguém perceber. A prova mais estranha e mais assustadora também é uma imagem oficial do desenho, feita pelos próprios produtores, onde aparece uma porquinha espiando pela janela da casa da Peppa. Não é montagem, não é invenção de fã, tá lá. E não é a Eve. E como se não bastasse, no episódio em que a Mamãe Pig tá usando o computador, aparece um recorde no jogo com umas iniciais esquisitas e o número 142. Adivinha o que acontece no episódio 142? Justamente uma história sobre irmãs gêmeas. Só que as da família Coelho. Coincidência demais, né? Agora pensa, e se essa tal irmã for quem apronta no lugar da Peppa de vez em quando? Tipo quando ela provoca a Suzy ou tira onda com o Papai Pig. Vai ver, nem é ela. É a versão do mal da Peppa vivendo nas sombras. Você acredita que a Peppa tem uma irmã gêmea escondida esse tempo todo? Então, comenta sua opinião com a hashtag gêmea nos comentários. Quanto mais vocês comentarem, mais perto estaremos de desvendar esse mistério. Tem uma personagem Peppa Pig que aparece de vez em quando, mas sempre deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. A tal da vaquinha chamada Claire Vaca. A internet já sabe que ela é a filha da Senhora Vaca, mas tem algo bem estranho nessa história toda. Pra começar, cadê a Claire no casamento da própria mãe? Simplesmente não apareceu. E olha que ela mora na mesma cidade da Peppa. Só que, diferente dos outros filhotes, ela nunca foi vista na escola da Madame Gazela, nem nas aulas, nem nas brincadeiras, nem nos aniversários. Mas aí veio o episódio do teatro, aquele do show do Sr. Batata. A turma toda da Peppa vai de ônibus com a Senhora Coelho, e no caminho não tem nenhuma vaquinha no grupo. Só que quando chegam no teatro, surpresa, a Claire tá lá, sentada com outras crianças que também não são da escola da Peppa. Ou seja, ela existe, ela mora por ali, mas estuda em outro lugar. Agora, voltando à pergunta principal, por que ela não estava no casamento da mãe?
A única explicação possível é que a Claire estava viajando. E não seria nenhuma surpresa, porque ela vive aparecendo nos episódios fora da cidade. Já foi vista em Nova York quando a Peppa foi visitar os Estados Unidos e também em Londres com a turma que conheceu a rainha. Mas será que foi só uma viagem mesmo? Ou será que a senhora Vaca sabe que a Madame Gazela é uma vampira e quer manter a filha bem longe da escola dela? Alguns humanos já deram as caras no mundo da Peppa, tipo o Papai Noel, o Pirata e até a Rainha. Mas tem uma figura curiosa que quase ninguém percebe, uma garota com cara de pastora que aparece em cartazes quando a família Pig visita a Times Square. O detalhe mais doido? No pôster vemos a primeira ovelha que não se parece em nada com a Suzy. Essa mesma garota aparece lá no episódio do Festival Infantil da Cidade da Peppa, estampando uma tenda enquanto todo mundo se diverte. Mas afinal, quem ela é? A resposta pode estar no episódio das roupas novas do George. A senhorita Coelho tenta vender para ela uma jaqueta de lã, e a gente sabe de onde vem lã, né? Se essa garota cuida de ovelhas, talvez seja ela quem produz e fornece os produtos direto para as lojas. Seria ela uma funcionária secreta da senhora Coelho? Você já percebeu que o Sr. Gato vive dando uns sumiços meio suspeitos? Ele simplesmente aparece em lugares aleatórios do mundo, sempre sozinho e bem na dele. E o mais curioso é que, dependendo do episódio, até a cor do pelo dele muda. Mas não se engane, é sempre o mesmo personagem, o pai da Candy Gato e marido da senhora Gato. Ele já foi visto numa estação de trem em outra cidade e até em Nova York, no mesmo voo da família Pig. Depois ainda aparece batendo perna pelas ruas, usando um chapeuzinho estiloso e encarando vitrines, como se fosse um turista profissional. Tá na cara que o Sr. Gato leva uma vida dupla. Talvez ele seja um agente secreto ou um vendedor de chapéus muito dedicado. Você gosta de gatos? Então assine o canal pra gente saber tudo sobre seus felinos favoritos. Mas sobre seus porquinhos que pulam em lama também. A tia Dot ficou escondida da gente por mais de 10 anos, mas os fãs mais atentos já sabiam da existência dela desde a 4ª temporada, por causa de uma foto antiga com 2 porquinhos que ficavam lá no escritório do Papai Pig. Por muito tempo, todo mundo achava que ela era a irmã dele, só que aí veio a grande reviravolta. Quando ela finalmente apareceu, descobrimos que, na verdade, ela é a irmã da Mamãe Pig. Mas espera, o desenho nunca deu a entender que a Mamãe Pig tinha uma irmã. Aparentemente, a tia Dot mora nos Estados Unidos, porque fez questão de atravessar o oceano para comemorar o feriado mais americano de todos, o tal do Thanksgiving. E, como ela é uma boa tia misteriosa, ela trouxe um presente para lá de duvidoso para os sobrinhos, um cavalo de brinquedo daqueles que você monta e sai cavalgando por aí, num lugar cheio de ladeiras e escorregadores naturais. Dar esse tipo de brinquedo para criança é quase um pedido de socorro. Fica a dúvida, será que a tia Dot realmente gosta dessas crianças? O marido da Madame Gazela é um daqueles personagens escondidos que quase ninguém lembra, mas que pode ser uma baita ameaça em potencial. Tem um quadro na casa dela mostrando o tal do Sr. Gazela, todo chique, de terno e cartola, parecendo um aristocrata saindo de um filme de época. Só que aí vem um detalhe estranho, o mesmo sujeito aparece em outro quadro no museu da cidade, mas dessa vez usando um uniforme militar antigo, daqueles que os soldados usavam há mais de 200 anos. E se ele ainda estiver por aí, escondido em algum canto, o perigo é real, porque se essa teoria que ele é um vampiro for verdadeira, então o Sr. Gazela pode ser o verdadeiro vilão da série.